temos uma convidada aqui excepcional, uma atleta de peso, de elite, coordenadora escolar, que permeia sua vida profissional junto com a sua paixão, a capoeira. Desde os 15 anos de idade, onde conheceu essa arte extremamente brasileira, onde? No Japão. Já dei spoiler demais, mas vou passar a bola aqui pro meu amigo E é isso Lobão. aí, imperador, mais uma vez aqui no Luanda Cast, né? Fico muito feliz de estar hoje compartilhando com você essa mesa. Andressa Manhosa, a nossa grande convidada, é uma pessoa que acompanha a minha vida e a minha jornada na capoeira e vamos estar aí juntos nessa jornada trilhando, construindo e hoje aqui conversando com ela. E vamos logo, né, entender um pouco mais sobre essa história, ver como é que ela chegou até a capoeira do outro lado do Do mundo. É outro isso que lado do mundo. aconteceu? Conta pra gente, Manhosa, como é que foi isso? O berimbau do Bom, outro lado do você mundo. viu, né, É como isso. a capoeira, né, tem o seu poder, né, de, avançar ali as grandes fronteiras, mas primeiramente eu queria agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui. É uma honra poder participar do Luanda Cast, e eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo. É um prazer pra gente e é um prazer também treinar com essa Essa pessoa, né? fera, né? Campeã mundial, é isso. Ela vai contar um pouquinho da sua história pra gente. Fala pra gente aí como é que foi esse início, esse contato com a capoeira do outro lado do mundo. Vamos lá. Bom, a minha paixão pela capoeira, na verdade, se iniciou bem antes de eu Hum, iniciá-la. E é um fato, assim, bem curioso, porque eu vi a capoeira pela primeira vez assistindo uma novela infantil que acho que vocês devem conhecer, que chama Chiquititas. uhum. E aí teve uma vez que no orfanato veio um professor de capoeira e ele só gingou. Então teve o som do berimbau, ele ensinou as meninas a gingarem e eu fiquei encantada só com aquele pequeno trecho ali da novela. E eu descobri que tinha capoeira perto de casa. Eu ainda morava, né, no Brasil, mas minha mãe não tinha condições de levar, e aí isso ficou. Uhum, Quando eu fui para o Japão, né, fiquei morei um tempinho lá, fui criança ainda, uhum. mas no ano de 2000, foi o ano que eu comecei a capoeira, eu estava lá a gente se encontrava bastante na estação de trem. Os jovens, né, se reuniam lá para conversar, trocar ideia, tinha uma galera que dançava hip hop, e aí eu vi um amigo meu com uma roupa branca, eu falei: "Ah, você faz karatê?" Ele falou: "Não, eu tô indo para capoeira". E eu falei: "Nossa, aqui tem capoeira". E aí foi onde eu comecei Ai, que e não massa. parei mais. Então eu fui visitar a academia, né, dei as primeiras gingadas e daí, desde então, não parei mais. Que bacana, é muito interessante entender como um esporte chega em uma pessoa, né? Você estava literalmente do outro lado do mundo Sim. e teve um contato, lógico, foi pela TV, mas você encontrar a capoeira aos 15 anos, né, no Japão e desde lá não parou mais. Sim, e E e esse lado de pertencimento, né, você estava no Brasil, e aí você foi até o Japão, né, existe uma conexão, né, é uma árvore genealógica, a gente, né, não tem como descartar isso, porém, esse contato, né, esse lugar de estar dentro da terra, a gente conhece, principalmente aqui no Brasil, das artes marciais, a gente uhum, acompanha isso, e você ter esse lugar de possibilidade, né. Tô sim. aqui no Japão, vou treinar o quê? Vou fazer o quê? Algo japonês, mas não, buscou a capoeira. Qual foi, né, o diferencial que você percebeu que te movimentou, mesmo estando no berço, né, dessa cultura oriental, que tem Uhum. essa tradição marcial, buscar a capoeira, que é a nossa arte marcial brasileira, né? Sim, lá, querendo ou não, tinha uma facilidade maior. Eu já também já tinha 15 anos. Sim. Na época que eu assisti minha novelinha lá, eu ainda era Uhum, criança, dependia dos meus pais, mas lá não, né? Já trabalhava com 15 anos, então eu tinha minhas condições de poder me uhum. matricular. E escolher a capoeira no Japão foi muito importante para mim, por conta desse elo e essa conexão da nossa cultura. Perfeito. Então, o Japão é um país incrível, eu amei morar lá, mas eu falo que
essa alegria, receptividade, o calor do povo brasileiro é muito diferenciado. Hum. Então, estar na capoeira e ter um pouquinho Uhum. disso foi muito importante para mim, dentro da minha construção mesmo, né, da adolescência, de ter o contato com as pessoas do Brasil, né, que compartilham ali sua mesma nacionalidade e ter essa conexão, né, com a cultura, então foi muito importante para mim estar na capoeira nesse momento, apesar que aonde eu treinava tinham muitos japoneses Isso. que praticavam a capoeira, Ah. e era impressionante, porque é um povo muito dedicado, muito Uhum. disciplinado, então a gente viu o desenvolvimento deles ali, é um povo, assim, raçudo também, Sim, sabe, quando eles querem alcançar algo, eles vão e tentam ali incansavelmente, e aquela é muito bacana também, né, claro. então foi uma mistura de cultura que deu muito certo. E a língua em português, assim, eles procuravam Sempre. sempre estar por dentro disso. Conta pra gente essa experiência cultural, porque eu acho que isso é um dos pontos, né, que a gente já destacou em alguns outros Sim. podcasts, essa Uhum. capacidade que a capoeira tem de divulgar a língua portuguesa e Sim. você tem uma experiência aí. Com certeza, e eu posso dizer que realmente a capoeira é a maior divulgadora da nossa língua portuguesa, porque todo lugar, né, e a oportunidade que eu tive de visitar Uhum. outros países também, aonde eu fui, todo mundo fala o português muito bem, compreende muito bem, as músicas eles cantam, então, Ai, que naquela época, né, há 26 anos atrás, quando eu comecei a capoeira lá no Japão, já tinham grupos só de japoneses, onde o professor era uhum. japonês, todos os alunos eram japoneses, só que eles cantavam as músicas, né, no português, Ai, que e incrível. realmente Incrível. era impressionante. A gente fica bem, surpreso e muito feliz também, né, deles estarem Isso é divulgando a nossa muito cultura. bacana, Manhosa, porque a gente se depara com alguns vídeos na internet sobre vendo japoneses, né, Gente de tudo divulgando a quanto é lugar do arte mundo, né. exatamente, e de forma, assim, impressionante, né. Eu sei que você tem contatos, né, no Japão e é uma terra de seu pai, né, Isso, dos eh, meus avós dos seus paternos. avós, exatamente. O que que você, me diz da evolução da capoeira no Japão hoje? Bom, eu acredito que tenha aumentado muito, né. Na época que eu estava lá, eu pude participar Uhum. de outros eventos, de campeonato, o meu primeiro campeonato foi lá no Japão também, Ai, mas eu que era massa. iniciante, e eu não entendi ainda essa magia da capoeira, né. Eu comecei lá novinha, já me apaixonei, mas a capoeira ainda não tinha entrado, né, Uhum. como é hoje, porque eu era iniciante, então Claro. iniciante você vai lá para treinar, né, gosta de estar com as pessoas, mas foi quando eu voltei para o Brasil que eu fui atrás de capoeira, porque querendo ou não, eu cresci minha adolescência Uhum. no Japão. E a gente sabe que nesse período é onde a gente cria ali uma amizade forte, então Relações. quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei meio perdida. Eu falei: "Gente", né, eu passei muito tempo fora, então Uhum. eu não tinha criado um ciclo de amizade no Brasil, então eu estava meio assim, perdida, sabe. Eu falei: "Bom, eu vou procurar algo que eu gosto". Hum. E eu fui pra onde, né, fui A procurar capoeira então na a cidade. capoeira ganha muito com isso, né, porque a sua dedicação Uhum. também é algo que eu queria destacar aqui, né, você já participou de muitos campeonatos, é uma novidade pra gente saber que você participou do primeiro No campeonato no Japão. Japão, né. É, ela já começou internacional também. Exatamente. E eu queria que você contasse um pouquinho agora pra gente sobre qual foi o campeonato mais importante que você participou, que te agregou muito, que trouxe, Uhum, que foi assim aquela virada de chave. Poxa, a capoeira, ela me completa de várias maneiras, uhum. culturalmente, como pessoa e etc. Mas o lado esportivo da competição, qual foi a virada de chave pra você e qual foi o campeonato? Com certeza foi em 2018, quando eu viajei para Azerbaijão, Azerbaijão. era um país que eu nem sabia que existia, gente. E lá realmente foi um grande desafio para mim, né, por vários E em motivos, situações. N situações. Eu tinha acabado de ganhar a Mariá,
né, tinha a Yarinha, mas ela já tinha 13 anos, mas a Maria estava com 8 meses, e eu viajei para o outro lado do mundo para participar desse campeonato. Então foi algo bem desafiador e foi onde eu realmente vi, assim, essas Uhum. possibilidades em relação a campeonato e viajar e querendo ou não tinha um prêmio bem bacana e a gente foi com uma federação, então tinha outros atletas. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, tive o apoio de muita gente e foi até engraçado que teve a seletiva aqui em Goiânia e eu não ia, eu falei: "Ah, Uhum. acabei de parir gente, né". Já tinha 8 meses, mas a gente Não, sabe a demanda que uma Sim, claro. criança dá, né. pessoal, só um minutinho, E deixa a gente só, comentar sobre isso, que eu acho que isso é uma parte muito importante, né. A gente tem um cuidado muito grande quando a gente fala sobre essas questões, porque é uma parte que a gente deve e merece reconhecer, né. O puerpério é uma experiência extremamente única para a mulher, eu jamais conseguiria descrever aqui, e ela realmente pode falar com mais propriedade sobre isso, mas queria só trazer isso, ela tinha 8 meses, então imagina que para um atleta existe um contexto de preparação. E essa preparação que a gente está destacando é uma preparação que envolve rotina de treino, de alimentação, né, de descanso. E ela estava amamentando, e ela estava cuidando de uma criança, e ela estava lidando com a casa, e tudo isso, e ela ainda assim foi lá para o Azerbaijão. É só Poxa. para dar ênfase, porque essa é uma parte que às vezes passa despercebido, que ela vai falando ali, e a Andressa é manhosa, e ela vai levando a dinâmica ali, a gente às vezes não dá a atenção que ela Gente, está realmente destacando. É 8 meses, o bebê ainda estava, a Maria estava lá criancinha, o caos ainda estava instaurado, porque é realmente uma situação. E Muito bem aí? colocado. não, e realmente é até engraçado, porque quando eu falo, é uma percepção de um jeito, mas quando você fala, eu falei: Uhum. "Nossa, Não, eu mas fiz é tudo isso, isso, mas gente". é. É muito engraçado, mas realmente, claro que o fato de treinar a gestação toda, Uhum. né, colaborou muito para uma, recuperação mais rápida. Eu tive o apoio de muita gente, né, a mestra Tatiana que me ligou na seletiva: "Manhosa, a gente tá aqui, dá tempo, vem, vem, vem". Então, com certeza, se não fosse, né, a mestra Rede desse de apoio, né. incentivo, eu ia ter perdido essa oportunidade. Eu falei: "Não, então eu vou só pra ver o que que vai Mestra dar". Eu Tatiana, fui. muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então peguei o carro com a Yara, com a Maria, eu falei: "Ah, eu vou nessa seletiva". E aí, graças a Deus, deu tudo certo, passei na seletiva, e aí foi, né, treinos intensos ali, uma preparação. O mestre Guerreiro me ajudou muito também, porque ele foi adaptando os treinos do Uhum. dia a dia de acordo ali com as regras do Do campeonato. campeonato. Então, nossa, foi, né, os parceiros de treino também. Então eu tive ajuda de muita gente. Minha mãe veio lá de Atibaia, de São Paulo, para poder ficar com as minhas filhas, para eu poder viajar com tranquilidade. Eu ainda estava amamentando, Sim. então, né, Caramba. eu tinha que dar um jeitinho lá, porque chegava uma hora que estava latejando, eu falei: "Nossa, Maria quer mamar". E a gente fala Então que nós somos fortes, né? Uhum. Qual que é o sexo frágil aqui, né? e Vamos lá. realmente, aí quando eu voltei, a Maria não quis mais mamar, Meu então Deus do assim, a céu. gente é um peso que a gente carrega ali, porque esse momento de amamentação É para único. mim é única, é uma conexão muito grande com a nossa criança, mas eu sei também que ela já estava com 8 meses, Já ela tinha já feito. já tinha, né, introduzido a alimentação, que esse momento ia chegar de qualquer maneira, mas são escolhas, né, eu sei que para cada escolha existe uma renúncia, a gente, né, Com carrega certeza. isso em tudo, né, quanta escolha que a gente faça, mas não me arrependo de ter ido, de ter vivido essa experiência, e foi muito bom, porque a gente vai com a ideia de participar, né, ter essa experiência de vida, mas você poder, né, vim de lá vencedora, né, Campeã e não foi mundial, né. fácil, né, foi a maior chave, porque era por peso. Então na minha categoria, era onde tinha muito mais atletas, porque é o mesmo porte Uhum. físico, então foi bem sofrido, assim, mas graças a Deus eu tive um bom treinamento, mas eu falo que para campeonato
Mais do que você estar bem fisicamente, você tem que estar bem Isso. psicologicamente. É mais assim o treino né, de respirar fundo, acalmar o coração, que a adrenalina vai a mil, para você poder fazer um bom jogo. E você conhecer as regras Uhum. também do Claro. campeonato, que os jurados vão avaliar. Vai Você pegando as dicas aí, viu, é, pessoal? Porque é campeã galera. mundial, já várias experiências, e eu acho que isso vale muito a pena a gente, né, destacar aí essa Sim. Meu experiência. amigo, inclusive, ela tocou num ponto muito importante sobre esse preparo mental, né? E a gente conhece a manhosa, né? E às vezes numa situação extrema tá ela lá, né? Na brisa, tranquila, né? Paz e amor. Eu até vou estender aqui numa questão de uma pergunta. Estive com ela no campeonato do VMB. E daí tava aquela adrenalina toda ali, a gente tava lá, Ela né? foi campeã nesse também, né? Campeã Ah, tá também. bom. E nós que estávamos lá como parceiros, né, a gente estava lá: "Poxa, e agora, né?" Cheguei nela, ela estava tranquila, como se estivesse assistindo um filme da Netflix, né. Ela: "Ai, gente, agora eu vou lá". "É, vou lá, vou jogar a capoeira". E o que que eu queria te dizer será que tem uma correlação, assim, com porque o japonês ele é extremamente disciplinado, né, e falando de antepassados, né, do que veio antes de você, das suas Uhum. raízes, né, você acredita que tem um pouquinho disso, né, nessa calma sua? Acredito que sim, né, eu penso que junta tudo, não é só isso, porque cada ser humano nasce Perfeito. com, né, seu temperamento, sua personalidade, tem também a experiência de vida ali no ambiente que foi criado, mas não tem jeito, né, nasce com aquilo ali. E realmente eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, pacificadora, paz e amor, né, mas tem ali eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, depende do que você tá vivendo ali, Pra quem já viu ela porque na roda, sabe um pouco bem o que é isso. Ela responde, ela vai não, é até engraçado, né, a pessoa me conhece: "Ah, Uhum, manhosa e tal", aí me vê na roda de manhosa Não mesmo tem nada. nada, né, mas essa brincadeira, ela é muito legal também, eu gosto muito mas é daí que vem o disso. apelido, né, essa ideia da manhosa veio Sim, desse seu jeito. inclusive Mas conta sobre esse apelido é aí para o até pessoal. delicada essa questão do manhosa, porque Uhum. se você for pesquisar, né, eu fui lá nos Estados Unidos, pessoal: "Ah, por que manhosa? O que é manhosa?". Aí uma pessoa foi lá e pesquisou. Só que ele começou a falar o que ele pesquisou, ele: "Opa", eu falei: "Não, para que não tá Não é isso, legal. não Esse significado de manhosa não tá me favorecendo, não tá Uhum, muito legal não". E aí eu quis explicar: "Olha, o manhosa é mais por conta do meu jeito manso de uhum. falar mesmo, pausadamente", tanto Sim, que tem um gringo que chegou pra mim e falou assim: "Eu gosto muito quando você fala, porque eu entendo tudo, porque você fala pausado, você fala devagar e eu consigo entender". Então ele sempre fala pra mim que sempre me entende, que porque maravilha. realmente é o meu jeito normal mesmo de falar. Tanto que nos áudios do Uhum. do Instagram eu falo: "Gente, escuta no 2.0, que aí é normal". Então é mais por conta desse meu jeito mesmo, mas tem aquele lado também, né, de ser manhosa, na manha, ali no Uhum, jogo e tal, então perfeito. eu acho que engloba mais esse significado realmente, Maravilha. né, não dá pra explicar o pé da letra E ali. falando sobre esse processo na capoeira, né, já que a gente buscou essa relação com o apelido também, teve uma transição de São Paulo para Goiânia. Como é que foi esse contato com o mestre Guerreiro e esse momento agora, né, de chegar, nesse lugar que ainda não tá longe do fim, porque na Uhum. verdade a gente fala que na circularidade não tem fim, né, como o Nego Bispo fala, existe começo, Boa. meio e E começo, né. começo. E a capoeira passa por esses ciclos também. Como é que foi? Conta pra Realmente. gente, assim, de uma maneira tranquila. Quem quiser ver um pouco mais sobre isso, vem no Festival Luandê, que eu acho que, Venha. vai ter essa experiência em contato com ela diretamente, com toda a escola, e vai poder ver, né, isso acontecer ali, né, essa realização desse lugar de contramestra. Conta pra gente um Não, pouquinho. e realmente eu falo que a capoeira, ela foi guiando
a minha vida, né. Uhum. Hoje eu estou em Goiânia por conta da capoeira, não trabalho ali, né, com a capoeira, mas trabalho em uma escola que foi a capoeira Uhum. que me deu essa oportunidade, né, foi meu mestre que trabalhava lá, que me indicou e eu estou lá, claro, por conta da minha competência, que já fazem, Perfeito. né, 13 anos que eu estou lá, mas o pontapé inicial, né, a oportunidade foi por conta do meu mestre. Vim para Goiânia por conta da capoeira, de Uhum. querer estar mais próximo, né, do mestre, de aprender mais juntinho dele. Então eu falo que é a capoeira que foi me guiando, né, as viagens que eu fiz, as pessoas que eu conheço, né, é tudo por conta da capoeira. É por isso que eu falo, né, naquela época que eu comecei no Japão, eu não tinha ainda essa compreensão. Mas depois que a gente tá na capoeira, a gente não quer sair, não sabe por quê, mas depois, com o tempo, você vê realmente que ela é uma filosofia de De vida, vida. que tudo que acontece dentro da capoeira, você consegue transferir ali para o seu dia a dia, para tudo. Então, a capoeira foi quem me direcionou, a capoeira fez eu ser quem eu sou, né, então eu sou muito grata pela capoeira e tô muito feliz por esse reconhecimento, né, que vai acontecer agora, no final desse mês. É algo assim que foi uma construção, né, Uhum. eu falo, eu nunca comecei a capoeira pensando: "Ai, um dia eu quero chegar no topo, eu quero ser nunca foi, né, planejado, mas aí eu sei que são consequências Uhum. das nossas atitudes, da dedicação, né, do compromisso, do zelo. Então foram apenas consequências e eu tô realmente muito feliz com isso. Nós O mestre Guerreiro, o primeiro contato que eu tive com ele, acho que foi em 2004, num evento que ele participou lá em Atibaia. Eu entrei no Capoeira Luanda em 2009 e 2013 eu me mudei para Goiânia. E foi muito bom, tanto que eu tô até até hoje hoje. aqui, né. É muito legal essa sua relação, né, com o mestre guerreiro. O que a gente vê é que ele está sempre presente, né, em momentos que a gente mais precisa, no sentido de apoio mesmo e de querer que a gente cresça. Acredito que isso não foi diferente contigo, né? E falando aí dessa sua relação com o mestre guerreiro, para a gente já ir para nossa etapa final, sobre o seu nível, né, de competição, né, sobre esse processo de campeonatos e tal, Uhum. e agora contra-mestra, né, de capoeira, colocando, assim, essa vertente de uma mulher, né, que passou por tanta coisa nesse processo e agora chegou em um grau tão alto dentro da capoeira. O que que é agora a Manhosa, de agora pra frente, na capoeira, nos campeonatos, enfim? Bom, em relação aos campeonatos, né, o último campeonato que eu participei foi no GP, que Uhum. foi um campeonato, assim, que foi muito desafiador também, porque foi chaveamento, Uhum. então eu tive muito mais jogos e as meninas, né, que eu disputei também, muito boas de capoeira, deram bastante trabalho e foi bem, assim, vamos dizer que desgastante para a parte Isso. física Se mesmo. machucou, não Né, machucou? isso, então, no final do campeonato, né, eu senti o meu joelho. Aí eu fiz a ressonância, realmente deu o rompimento do ligamento, e aí depois disso eu dei uma paradinha nas competições para poupar realmente, porque eu fiquei um tempo ali adaptando os movimentos, porque eu sentia dor. Hoje, graças a Deus, eu consigo manter o treino, consigo jogar na roda, mas não é com a mesma Uhum. segurança. Então, em relação aos campeonatos, eu não sei ainda que rumo que vai ser, mas em relação à capoeira, sempre, né. Claro que, às vezes, você não consegue se doar tanto quanto você queria por conta, né, das milhões de demandas que Uhum. a gente tem, mas eu penso que capoeira é algo que eu nunca vou parar, né, tá já na minha vida, já faz parte de mim, então é algo que eu vou continuar, né, dando o meu melhor sempre. É algo que eu tenho vontade, que eu tenho planos e
Se Deus quiser, vai dar certo, né, num futuro próximo, quem sabe, mas é ter um projeto Perfeito. de capoeira. Então eu tenho esse sonho, Uhum. né, de assumir um projeto, de poder dar aula de capoeira, de eu poder oferecer um pouquinho, né, para capoeira, né, só um pouquinho do tanto que ela já me deu. Então eu acho que é uma forma de eu retribuir, contribuir com essa arte tão linda, é poder Mas espalhar. você já vem fazendo Sim. isso, Manhosa. Essa semana, acho que semana retrasada, ela estava nos Estados Unidos já dando curso, ela viaja sempre. E a gente fica muito feliz, né, de estar aqui hoje compartilhando com você mais esse momento. Vamos encerrando aqui esse momento, né, que essa roda continua, esse jogo continua, né? Porque a gente Uhum. sempre fala que o jogo ele nunca tem fim. E agora no evento, essa condecoração, manda uma mensagem para a galera, convida, fala com o pessoal aí. E é isso, muito obrigado. A gente fica realmente muito feliz com você aqui hoje no Luanda Cash. É uma realização nossa, assim, né? De estar sempre recebendo essas pessoas que a gente acompanha no nosso dia a dia. A gente fala E nos inspiram é também, muito né? disso, né, que é muito legal tá no dia a dia do treino, tá aqui com você agora nesse outro lugar mais tranquilo pra gente poder trocar essa ideia, Uhum. né, para as pessoas conhecerem, né, a Andressa Manhosa um pouco mais, né, e é isso, o contato fica aí para ela poder sempre, né, quem quiser conhecer um pouco mais tem que vir para conversar com ela diretamente, mas manda uma mensagem pra galera Gente, aí. obrigada por esse momento, foi muito bom. Realmente é tudo muito rápido, né? É, Tem tanta coisa para falar e passa muito rápido, nem senti a hora passar. Mas agradecer, convidar vocês para o Festival Luandê, venham, vai ter muita capoeira boa, roda, cultura popular, então venham que vai ser bom demais. E eu queria só fechar aqui, porque eu gosto muito um pequeno trecho Por perfeito. favor. de uma citação que fala que capoeira é luta de bailarinos e dança de Gladiador. gladiadores, né? Então vou falar de novo que eu gaguejei aqui. Por favor. A capoeira é luta de bailarino e dança de gladiadores. Eu acho que é uma definição Se não me engano é do Mestre muito. Gelon. Ele Ele é uma ele citação que traz ele fala, essa eu escutei do citação, mestre, isso. mas acho que que não tem Uhum. Um Um autor um autor. específico. autor É, não, específico. é isso mesmo, eu Porque escutei do Mestre isso, Gelon, por mas isso que na Mestre minha Gelon memória veio gosta ele. É, também dessa citação, é só um trechinho, perfeito, é mais longo, mas eu acho que essa definição é perfeita, porque a capoeira tem fluidez, ela é leve, delicada, mas ao mesmo tempo é forte, né. É luta de resistência e dança da liberdade. Então eu gosto muito dessa frase, eu queria compartilhar com vocês. Gente, que perfeito, que profunda essa frase. lindo! Fechamos com chave de ouro. Também agradeço muito. É um prazer, né, ter você como amiga, como parceira de treino. Você inspira muito. Parabéns pela sua trajetória, pela sua força, né, de atleta, de profissional, de mãe que você é e de ter passado por tanta coisa e estar aqui firme, né, sempre mostrando esse ar simpático de guerreira, inclusive, que eu já te falei, e inspiradora, né, gente? É isso. Essa é a contramestra Manhosa. Muito Muito obrigado, obrigada, gente, maravilhoso. Pessoal, gratidão. mais uma vez, siga, compartilhe a gente nas redes sociais, Luanda Cash. É o quê, Imperador? Onde a ginga vira conversa, é História história? ganha voz. Maravilha, Boa! é isso. Show, Obrigada, galera. gente. Valeu, gente. Obrigado. Deu certo. Uh! Obrigado.